coração, outro bem não possuo além de ti. Senhor, tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. Meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Eu te quero mais do que o ouro, eu te quero mais do que os tesouros, eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que mil bênçãos, meu anseio é agradar teu coração, outro bem não possuo além de ti. Senhor, tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. Meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. Meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Meu anseio és tu, Jesus. Meu anseio és tu, Jesus. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Olá, bom dia. Vamos começar então nossa primeira aula nesse formato EAD, né? O meu desejo é que esse momento, por mais que não seja um momento em comunhão, que nós não estejamos reunidos ali no local físico da igreja, que você, assim como eu também, tiremos proveito disso, tá? Sabemos da situação que está o nosso país, então eu peço que você esteja orando por toda essa situação e não deixe de estudar a palavra de Deus. Ela continua viva, continua eficaz e continua sendo extremamente necessária para a sua vida, para a minha vida, ainda mais no momento desse de tanta calamidade, né? Então, vamos dar sequência aqui normalmente ao nosso material, nesse breve panorama do Antigo Testamento. E antes de iniciarmos, vamos orar então por esse momento. Você pode orar aí onde você estiver também. Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado porque nós podemos, mesmo em meio a uma situação caótica, mesmo em meio a um confinamento, nós podemos nos reunir em oração e espírito para te adorar, podemos estudar a sua palavra, podemos compartilhar via internet para os nossos irmãos e eles podem ser edificados através disso também. Peço que o Senhor continue nos abençoando, continue nos mostrando a sua vontade em meio a toda essa situação, que nós possamos olhar para a história, que nós possamos olhar para o povo de Israel, mais especificamente, e tirarmos lições para as nossas vidas, Pai. Lições que nos ajudam a te glorificar, que nos ajudam a enxergar melhor o seu plano
para com as nossas vidas, o seu plano para com a humanidade. Fica com esse momento, é isso que eu te peço e te agradeço, Pai. Em nome de Jesus, amém. Bom, então, continuando nossa aula sobre Deuteronômio, na última aula, no último domingo, nós falamos um pouco sobre o Código de Direitos Humanos que aparece em Deuteronômio, um código, como eu coloquei, extremamente avançado para a sua época, dando para a mulher um senso de proteção, dando para o animal um senso de proteção fenomenal. Se você analisar a situação, se você analisar o contexto histórico ali onde esse texto é dado, a mulher, por exemplo, era totalmente destratada, ela não era nem contada. E aqui, então, nós enxergamos em Deuteronômio um código de defesa que garante a proteção da mulher. Então, uma breve recapitulação do que a gente está falando, né? Do que a gente falou na aula passada. Muitos acusam a Bíblia de ser um livro machista, por não defender o pastorado feminino, por colocar o homem como cabeça do lar. Aqui a gente vê um texto extremamente antigo, mostrando que a Bíblia sim protege, que a Bíblia se importa com a mulher. Então, todas essas discussões a respeito do lugar da mulher na sociedade e tudo mais, a Bíblia já responde a essas questões. A grande questão é que hoje a mulher está querendo ocupar espaços que não foram concedidos a ela. Mas eu acho que essa é uma outra discussão, a gente pode até conversar numa outra possibilidade, num outro momento. Mas então a gente vai focar aqui em Deuteronômio e continuar essa exposição. Então esse foi o último slide, você está vendo na sua tela aí, Código de Direitos Humanos. O meio ambiente era propriedade de Adonai e uma bênção a ser administrada com respeito à terra, às plantas e aos animais. Tá? E a gente vai seguindo já quase para o final do livro de Deuteronômio, e ali nós encontramos um capítulo chave para a gente entender todo o Antigo Testamento. Né? Eu coloquei aí, este capítulo resume de forma acertada todo o conteúdo do livro. É considerado por muitos uma chave hermenêutica para o entendimento de todo o Antigo Testamento. E eu preciso explicar o que é uma chave hermenêutica, né? Se nós estivéssemos ali na igreja, de repente poderia surgir essa dúvida. O que é uma chave hermenêutica? É uma chave que te ajuda a compreender todo o andamento do contexto histórico, literal do Antigo Testamento. É o óculos que vai fazer toda a diferença para você entender como vai se seguir a história do povo de Deus no Antigo Testamento. Deuteronômio 28 é um capítulo um pouco extenso, e nós não vamos ler todo, mas você pode acompanhar na sua Bíblia. Eu vou ler a partir do versículo 1 e daqui a pouco, em breve, eu faço outra menção aqui do texto. Deuteronômio 28, versículo 1, na minha Bíblia diz assim: Se vocês obedecerem em tudo ao Senhor, seu Deus, e cumprirem fielmente todos esses mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Se obedecerem ao Senhor, seu Deus, vocês receberão as seguintes bênçãos. E aí vem uma lista de bênçãos que seriam dadas pelo Senhor caso eles obedecessem a todos os mandamentos. Versículo 3. Suas cidades e seus campos serão abençoados. Seus filhos e suas colheitas serão abençoados. As crias de seu gado e seus rebanhos serão abençoadas. Seus cestos de frutos e tigelas de assar pão serão abençoados. E segue uma lista grande de bênçãos aqui. A gente lê no versículo 13: Se derem ouvidos a estes mandamentos que hoje lhes dou, e se os cumprirem fielmente, o Senhor os fará cabeça e não cauda, e vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo. Não se desviem, por menos que seja, de nenhum dos mandamentos que hoje lhes dou, e não sigam outros deuses, nem os adorem. Esse versículo 13 é erroneamente usado por muitos
pseudo-pastores, por muitos pastores que estão nos púlpitos hoje em dia, dizendo que Deus te chama para ser cabeça e não para ser cauda, e onde você colocar o pé você vai prosperar, e uma série de bênçãos que, à luz do texto, não condizem com a nossa realidade. Como assim, Davi? Esse texto está deixando claro que é uma promessa específica, de modo que, se vocês obedecerem os meus mandamentos, palavra de Deus, para o povo de Israel nesse momento, vocês não serão tidos como cauda. Ou seja, nenhuma das nações que habitam na terra prometida estarão acima de vocês. Vocês serão a cabeça. Esse texto é facilmente entendido nesse contexto. O que acontece é que muitos distorcem esse conceito, trazendo um viés de prosperidade, um viés de sucesso financeiro. Veja bem, o texto deixa claro que, se o povo obedecesse, eles seriam os donos, eles seriam os principais naquela terra. Então, esse texto, com essa aplicação, nós não podemos tirar literalmente para os nossos dias, né? Porque eu não vou, se obedecer a Deus, eu não vou ter a posse da cidade de Santos, ou não vou ter a posse da cidade de Guarujá. Percebe que é um contexto totalmente diferente. Mas ainda assim ele nos ensina que o nosso Deus é um Deus que protege o seu povo, é um Deus que tem planos excelentes para esse povo, se eles obedecerem. Então, trazendo para os nossos dias, se nós obedecermos a Deus, se nós formos fiéis, e aqui é muito importante essa colocação, no versículo 1 diz: obedecerem em tudo ao Senhor. Então, se nós de fato obedecemos ao Senhor de todo o nosso coração, Ele nos abençoará. Pode não ser a bênção financeira, já falei sobre isso em outros aulões. Pode não ser a bênção de você ter 3 carros na sua garagem. Pode não ser a bênção de você conseguir aquela promoção que você tanto espera. Mas Deus vai te abençoar. Lembre-se que o sentido de bênção é muito maior do que apenas o sentido financeiro. É uma palavra que abrange uma gama muito maior de áreas da vida. Então, quando a gente lê um texto como esse, um texto específico para um determinado povo, nós precisamos saber fazer esse link. Como que eu posso aplicar isso na minha vida? Legal? Então, o capítulo 28 segue nessa linha, né, de bênçãos que seguiriam o povo de Israel caso eles obedecessem. E a partir do versículo 15 nós temos uma mudança aí. O texto na minha Bíblia diz o seguinte: mas se vocês se recusarem a dar ouvidos ao Senhor, seu Deus, e não cumprirem todos os mandamentos e decretos que hoje lhes dou, as seguintes maldições cairão sobre vocês e os atingirão. E segue uma lista gigantesca de maldições. Agora perceba, você que está com a sua Bíblia aberta, com o seu aplicativo aberto, a lista de bênçãos na minha Bíblia aqui vai até o versículo 14. Então são 14 versículos aí de bênçãos. As maldições vão do versículo 15 até, aqui qual que é o último, até o versículo 68. Então perceba que Deus amaldiçoa. Deus amaldiçoa o povo que não lhe obedece. E é inevitável que nós façamos o link disso com a nossa realidade, né? Nós estamos sendo afligidos com esse coronavírus, com toda essa questão que tem assustado bastante, não só o Brasil, mas outras nações também, a Itália, né? A China. E nós precisamos pensar, né? A gente ouve muito, eu tenho ouvido muito, até estava conversando com a Mayara, muitas pessoas dizendo: não, é só ter fé em Deus que vai tudo melhorar. Tenha fé em Deus que as coisas vão se resolver. Só que aí, o que é ter fé em Deus?
Fé em Deus é obedecer a Ele, é reconhecer que Ele existe, é reconhecer que Ele é Deus e que Ele precisa ser obedecido. Então, quando eu digo que basta eu ter fé em Deus, que basta nós termos fé em Deus para que essa situação se resolva, o pensamento correto seria nós admitirmos, basta que nós obedeçamos a Deus e o reconheçamos como Senhor para que as coisas se resolvam, para que essa maldição se afaste do nosso meio. E nós vemos um mundo onde cada vez mais o nome de Deus é debochado, onde cada vez mais o título de cristão é tido como sarro, onde cada vez mais o ateísmo cresce, onde cada vez mais diversos outros deuses se levantam e ganham muitos seguidores. Então, eu estava pensando nisso hoje de manhã, depois que eu acordei e tudo mais, e estava no banho, e eu realmente pensei, poxa, Deus tem mostrado a sua ira para o mundo, né? E aí existem aqueles que dizem que esse vírus foi criado pela China, e enfim, outros não defendem esse ponto. Essa não é a minha questão. Se foi criado pela China ou se não foi, eu entendo que é permissão de Deus, que foi o decreto dele que fez com que isso acontecesse. Então, se isso aconteceu em última instância, é porque Deus permitiu. Nada foge do controle, do escopo, da área de atuação do nosso Deus. Então, é uma reflexão para a nossa vida. Se hoje a nossa nação, se hoje o nosso mundo está passando por um momento de maldição, muito disso se deve ao afastamento das verdades bíblicas, ao afastamento daquilo que um dia foi tão claro e tão vivo para o mundo. Uma época totalmente diferente, onde ser cristão era ser diferente. Hoje em dia, infelizmente, ser cristão é ser otário, com perdão da palavra, é ser bobo, é ser aquele que não acredita na ciência. Então, fica uma reflexão. Deuteronômio 28 era uma chave hermenêutica para os israelitas, mas também continua sendo uma chave hermenêutica para nós. À medida que nós obedecemos a Deus, à medida que nós o reconhecemos na nossa vida, na nossa sociedade, no nosso mundo, nós vivemos para adorá-lo, vivemos para agradá-lo. E isso faz com que ele se agrade de nós e tenha bons olhos. Davi, se eu fizer tudo isso, é garantia de que eu não vou passar por maus momentos? Claro que não. Deus é soberano, muitas vezes ele permite uma situação dessa para forjar no seu povo um coração melhor, um coração mais puro. Mas fica essa reflexão para nós, né? Que Deuteronômio 28 seja visto não só como um capítulo extremamente antigo e ultrapassado, mas como um capítulo extremamente visível nos nossos dias, ok? Então o texto segue e nesse momento eu pulo para os últimos momentos de Deuteronômio, né? Lembrando, na primeira aula sobre Deuteronômio eu disse que são 3 grandes discursos de Moisés. E Moisés, agora, Deuteronômio 24, já está nos seus últimos momentos. Eu vou ler aqui do versículo 1 até o versículo 10. Você pode acompanhar na sua Bíblia. Então Moisés subiu das campinas de Moabe ao Monte Nebo, até o topo do Pisga, ao lado oposto de Jericó. Ali o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade a Dan, toda a terra de Naftali, a terra de Efraim e Manassés e a terra de Judá, que se estende até o mar Mediterrâneo, o Neguebe, o vale do Jordão com Jericó, as cidades das palmeiras até Zoar. O Senhor disse a Moisés: esta é a terra que prometi sobre juramento a Abraão, Isaque e Jacó, quando disse: eu darei a seus descendentes. Sim, permiti que você a visse com seus próprios olhos, mas você não atravessará o rio para entrar nela.
Assim, Moisés, servo do Senhor, morreu ali na terra de Moabe, conforme o Senhor tinha dito. Ele o sepultou num vale junto a Bet-peor, em Moabe, mas até hoje ninguém sabe o lugar exato. Moisés tinha 120 anos quando morreu, e no entanto ainda enxergava bem e tinha todas as suas forças. Os israelitas prantearam a morte de Moisés por 30 dias nas campinas de Moabe, até se cumprir o período do ritual de luto. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, pois Moisés havia imposto as mãos sobre ele. Por isso, os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor havia ordenado a Moisés. E o versículo 10, que é o versículo que eu destaquei. Nunca houve em Israel outro profeta como Moisés, a quem o Senhor conhecia face a face. Em Israel nunca mais se levantou um profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face, e que fez todos os sinais e aquelas maravilhas que o Senhor o tinha enviado para fazer no Egito contra o faraó, contra todos os seus servos e contra toda a sua terra. Pois ninguém jamais mostrou tamanho poder como Moisés, nem executou os feitos temíveis que Moisés realizou aos olhos de todo Israel. Esse capítulo 34 é legal por dois motivos, né? Primeiro, nós vemos a promessa sendo cumprida, né? O Senhor chama Moisés até um local onde ele tinha toda a visão da terra prometida e diz: Moisés, está aí. A promessa que eu tinha feito está cumprida, né? Mesmo com esse povo reclamando, mesmo com esse povo duvidando, mesmo com esse povo sendo chato pra caramba, a promessa está cumprida. Porque eu cumpri a promessa não por conta deles, mas por fidelidade à minha palavra. E Moisés, então, agora vislumbra toda essa terra, sabendo que ele não vai poder entrar, porque, como nós estudamos, ele foi rebelde também, ele usurpou uma glória que era de Deus, e por isso ele foi castigado. Mas Moisés, capítulo 10, diz que nunca houve em Israel um profeta como Moisés, a quem o Senhor conhecia face a face. Você imagina a alegria que deve ser receber um título desse, saber que nunca existiu em Santos alguém como você, alguém como Davi, alguém como Alê, alguém como Marco, não sei. Deve ser muito, muito gratificante poder ouvir isso do nosso Deus. Moisés teve seus defeitos, Moisés errou, Moisés pecou, Moisés cirou, mas ele é tido como alguém que possuía um coração manso, um coração moldável, um coração puro, um coração amoroso, um coração disposto a fazer aquilo que o Senhor tinha entregue nas suas mãos. Nós precisamos lembrar, né, agora nesse momento de luto, né, estamos aqui nesse momento sepultando Moisés na história, ele está passando o cajado para Josué. Precisamos lembrar os seus grandes feitos, quantos momentos o Senhor disse que acabaria com a nação de Israel, com aquele povo que estava reclamando no deserto, e Moisés intercede falando: Senhor, mas se o Senhor os matar, se o Senhor os eliminar, os egípcios saberão que eles morreram e não glorificarão o seu nome. E isso é nobre. Moisés várias vezes intercedendo pelo povo, mesmo um povo reclamão, mesmo um povo não merecedor, assim como eu, assim como você. Esse povo não era merecedor da graça de Deus, mas com tudo isso e em tudo isso Moisés foi um grande mediador. E agora então nesse momento Josué vem assumindo para uma nova fase, para um novo momento histórico no povo de Israel. E esses 5 primeiros livros da Bíblia que nós estudamos até aqui concluem o que nós temos como o Pentateuco. Bom,
antes de mais nada, deixa eu finalizar aqui, né? Deuteronômio em poucas palavras. Se em Levítico vimos a santidade exigida para com aqueles que seriam os responsáveis na condução da vontade de Deus entre o povo, em Deuteronômio vemos esse mesmo padrão sendo expandido para todo o arraial do povo de Deus. O que eu quero dizer, Levítico tratava muito com os levitas, né, com aqueles que seriam os responsáveis pela ordem de culto. E em Deuteronômio nós vemos uma santidade tão elevada quanto em Levítico, mas para toda a comunidade. Isso nos mostra que a santidade, que a pureza, que a dignidade, que a honra são atributos não só daqueles responsáveis pelas liturgias na igreja, né? Por exemplo, o pastor tem que ser irrepreensível, o diácono tem que ser irrepreensível, o professor tem que ser irrepreensível. Deuteronômio vem dizer, não só esses, mas toda a comunidade, porque toda a comunidade, junto com os levitas, né, fazem parte do povo de Deus, fazem parte da nação que o Senhor separou para si, e a santidade é exigida. Agora, momentos antes de conquistar a terra prometida, Israel estava espiritualmente equipada para ter sucesso. Espiritualmente equipada por quê? Porque eles tinham o Pentateuco. Eles tinham agora o livro guia para o desenrolar da história, né? Eu escrevi alguma coisa aqui. Deuteronômio finaliza o 5º livro que que conhecemos por Pentateuco. Esse conjunto de livros foi a base do pensamento religioso no Antigo e no Novo Testamento. Compreender a sua relevância no contexto histórico da narrativa bíblica é fundamental para uma hermenêutica coerente. Então, não despreze o Pentateuco, leia o Pentateuco, leia a Torá, os livros da lei, porque eles se desdobram e se desenrolam ao longo de toda a narrativa bíblica. Coloquei não só do Antigo, como do Novo Testamento, porque o Novo Testamento de maneira nenhuma anula o Antigo Testamento, mas Jesus, de um certo modo, reinterpreta ou interpreta da maneira correta esse ensinamento do Pentateuco, mostrando como de fato ele deve ser aplicado na vida, e é isso que nós conhecemos através dos evangelhos, né? Os evangelhos e o Pentateuco caminham de mãos dadas nesse sentido, né? Jesus faz a correta interpretação da lei de Deus, mas de repente isso também é assunto para uma outra aula, como que o Novo Testamento revela o Antigo, e é um tema muito legal. Mas, enfim, vai ficar para um próximo momento. E aí nós entramos, então, nos livros históricos, né? A sequência agora, a partir de Josué, nós estudaremos uma nova sequência de livros, tá? Que tem como ênfase narrar a história do povo de Israel. Escrevi alguma coisa aqui. Tá. Os livros históricos, então, compreendem os livros desde Josué até Esther. Você pode pegar o índice da sua Bíblia e você fazer uma marcação. De Josué a Esther são livros históricos. Nós trataremos a priori dos livros anteriores, dos históricos anteriores. Josué, Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis. Anteriores ao quê? Ao fato marcante na história do Antigo Testamento, que é o exílio, o cativeiro, tá? Então, a história de Israel e dos escritos, a partir desse momento, se divide em anteriores e posteriores, tá? Como nós vamos estudar mais para frente. Diferem-se do Pentateuco no foco narrativo. Então, os livros históricos continuam sendo a palavra de Deus, a revelação de Deus, porém, não mais com a mesma ênfase que o Pentateuco tinha. O Pentateuco, nós sabemos que são livros da lei, que fazem a questão de deixar muito evidenciado o perfil, a personalidade, o padrão exigido por Deus. Então, é um livro que representa e que retrata Deus de um modo muito mais sólido. Os livros históricos, eles mostram como o povo de Israel
entendeu essa visão desse Deus santo, desse Deus poderoso e como eles desenrolaram ao longo da narrativa. Então, os livros históricos focam agora não mais no padrão, no escopo divino, se você está me entendendo. Agora, os livros históricos têm a função de mostrar como que o povo de Israel viveu baseado em tudo isso que eles tinham, ok? E aqui é um ponto interessante. Você está vendo na sua tela aí, esse é um mapa da Terra Prometida, tá? E, bom, coloquei aqui, ó, Canaã não fora escolhida como Terra Prometida ao acaso. Ela era a principal rota entre a África, a Europa e a Ásia. Esse mapa tá pequeno. Deixa eu ver se eu coloquei outro mapa maior aqui. Ah, legal. Bom, esse pedaço da Terra Prometida, nesse outro mapa aqui, está representado pelo quadradinho preto ali no meio. E se você entender um pouco de geografia, você vai saber que na parte superior ali nós temos a Europa. Aqui para o seu lado direito, para o meu lado direito, né, você tem o caminho para a Ásia. E aqui mais abaixo você tem todo o continente africano. E a localização, deixa eu voltar para cá, para esse slide, que ele tá mais interessante. A localização da Terra Prometida era uma localização específica. Deus não escolheu esse local ao acaso. Ele não falou, deixa eu ver onde que vai ser a Terra Prometida desse povo. Vai ser em Canaã. Não, foi algo muito pensado, foi algo muito bem articulado, porque desse modo a propagação da glória de Deus através dos seus filhos seria muito mais fácil. Israel não teria que levar as boas novas de Cristo, ou ainda os princípios e os preceitos divinos para as demais nações. As demais nações viriam até Israel. Eles viriam da África, eles viriam da Europa, eles viriam da Ásia, para ali entender como que um povo que saiu do Egito, um povo que chegou no Egito com pouquíssimos, né, apenas com os descendentes ali de Jacó, e como esse povo foi parar no Egito, viraram escravos, foram libertos da escravidão do Egito, que você precisa lembrar que era o principal império da época, como eles foram libertos, como eles sobreviveram a essa travessia exaustiva do deserto, que eles rodaram demais, e como eles conseguiram conquistar todas essas terras, de modo que eles agora tenham posse e todo o seu povo esteja distribuído entre essa terra tão rica, entre essa terra tão proveitosa para os antigos moradores. Então, isso traria a curiosidade do africano, traria a curiosidade do europeu, traria a curiosidade do asiático. E eles iriam lá para conhecer, e ali eles veriam como a manifestação de Deus entre o seu povo se dá. E isso nos traz uma lição também. Deus não joga dados, Deus não faz nada ao acaso. Deus não permite que nada aconteça por acaso, né? Uma frase às vezes falada, né, na internet, nunca foi sorte, sempre foi Deus. E de fato sempre foi Deus mesmo, tá? É uma frase clichê, mas é uma frase que é verídica, né? E eu entendo que Deus faz as coisas de modo acertado. E na sua vida, na minha vida, como isso se reflete, né? O local que você trabalha hoje, não foi você que escolheu, não foi você que simplesmente passou num concurso e conseguiu trabalhar onde você trabalha, não foi você que teve a ideia de levar um currículo e ocasionalmente foi aceito, não foi você que fez o vestibular e conseguiu entrar na faculdade que você está, não foi você que sozinho conseguiu achar o lugar que você iria morar. Tudo isso tem a mão de Deus, tudo isso tem a permissão, tem o decreto dele para a sua vida. Nesse mundo nada acontece ao acaso. Deus
permite que nós estejamos onde nós estamos, para de algum modo sermos diferença. Ele faz o possível para deixar esse cenário pronto para nós, de modo que a glória de Deus, que a sua majestade seja conhecida, ou sejam conhecidas através das nossas vidas. Então, uma vez que nada é o acaso, tudo é permissão de Deus, nós precisamos inevitavelmente pensar na situação que nós estamos vivendo atualmente, né? Se nada é o acaso, se tudo é permissão de Deus, qual que é a vontade dele, qual que é o intuito dele para com o seu povo no momento desse de confinamento, no momento desse onde nós estamos isolados da comunhão dos irmãos, nós estamos nas nossas casas. Por que Deus permite? Deus permite para que você se aproxime dele, para que você tenha um momento de reestruturação do seu lar. Deus permite isso para que você se aproxime do seu filho, se aproxime da sua esposa e que vocês juntos se aproximem mais de Deus. Assim como Israel, nesse local específico, tinha a finalidade de emanar a glória de Deus para as demais nações, você no seu local tenha o dever de fazer a diferença, de mostrar que o Deus que você serve é um Deus todo-poderoso. Aqui nós encerramos essa aula, finalizamos Deuteronômio, demos um pano de fundo na entrada agora dos livros históricos e eu espero que você seja instigado, de repente, no momento de devocional com a sua família, estudar agora a sequência dos livros, né? Vamos entrar em Josué, no próximo domingo continuaremos a partir dele, e seria legal se você já fosse lendo, já fosse buscando algum conhecimento desse livro, para que na próxima aula, quando eu trouxer novas informações, eu apenas acrescente ao seu conhecimento. E o meu desejo é que Deus continue trabalhando nos nossos corações, que nós possamos olhar para a vida de Moisés, que teve um papel fundamental em toda essa história, e ver que por mais que ele tenha falhado, por mais que ele tenha sido rebelde em alguns momentos, não foi encontrado ninguém como ele. E isso fala comigo, isso precisa falar com você. O nosso desejo precisa ser que nós nos apresentemos a Deus de modo semelhante ao modo como Moisés se apresentou. Será que Deus poderia falar isso de mim? Será que ele poderia falar que o Davi é alguém nota 10? Será que ele poderia dizer que Davi é alguém semelhante a Moisés? Eu posso dizer que não. Infelizmente, no momento, eu não sou parecido com Moisés, sou mais parecido com o povo que estava no deserto reclamando. Mas fica essa lição para nós. Agora, o bastão sendo passado, nós podemos ver que Moisés fez a lição de casa. Moisés se propôs a fazer aquilo que o Senhor queria e ele fez, e o Senhor, de certo modo, o exaltou por isso. Então, como tem sido a transmissão daquilo que Deus tem te dado na sua vida? Será que você, pai, tem transmitido os preceitos de Deus para o seu filho na mesma qualidade que Moisés passou esse bastão agora para Josué? Será que você, mãe, tem feito isso também? Será que você, casado que não tem filhos ainda, você, marido, tem se dedicado a promover uma saúde espiritual na vida da sua esposa? São apenas alguns pensamentos para a gente ter em mente. Eu desejo que o Senhor tenha falado com você nesse momento e que isso não seja apenas uma videoaula, mas que seja algo que mude a sua vida. Vamos orar para encerrar esse momento. Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor é bom. Obrigado porque o Senhor se revela. Obrigado pela vida desses grandes homens que o Senhor usou. Obrigado porque o Senhor se revelou a eles e o Senhor também se revela a nós. Nos ajuda, Pai, a entendermos o princípio de Deuteronômio 28 nas nossas vidas e entender que as bênçãos e as maldições dependem da nossa obediência a Ti. Nos ajuda, Pai, a olharmos para a vida de Moisés e termos nele um grande exemplo, sabendo que ele é falho, sabendo que ele
pecador miserável, assim como nós, mas que ele foi enaltecido por ti, por fazer aquilo que o Senhor esperava que ele fizesse. Nos ajuda, Pai, a olharmos para a história e glorificarmos a Ti. Nos ajuda a entendermos que somos colocados onde nós estamos com um propósito. Propósito de fazer o Seu nome grande. Nos ajude a entender que nada é por acaso nessa vida, Pai. Essa é a minha oração, desde já te agradecendo porque eu sei que o Senhor nos ouve. Em nome de Jesus, amém. Podemos confiar, tua voz criou o céu e a terra. Podemos descansar, o teu poder limita as águas do mar. Quem nos dá motivos pra viver? Hoje é o dia que o Senhor já fez. Quem garante um novo amanhã é quem nunca falhou e nunca falhará. Amanhã nada nos faltará. O bom pastor nos acompanhará. Certamente o sol irá brilhar. Em Cristo tudo novo se fará. Podemos confiar, tua voz criou o céu e a terra. Podemos descansar, o teu poder limita as águas do mar. Quem nos dá motivos pra viver? Hoje é o dia que o Senhor